Pois é, meu caro amigo, minha cara amiga, coisas ruins acontecem, merdas acontecem. Às vezes a gente é premiado com algo que faz a gente ficar extremamente chateado, faz a gente ficar com raiva, triste. E eu tive uma experiência em 2018 onde eu escutei uma história, e essa história eu estava na Índia, numa palestra de um guru, e ele contou uma historinha simples, uma fábula, e que me ajudou tanto quando aconteceram situações difíceis na minha vida, mas tanto assim, fez toda a diferença para mim em muitos momentos. Eu assisti várias palestras em 2018 e esse foi um dos principais ensinamentos que eu tirei. Ele é difícil de transmitir a profundidade. Eu vou explicar depois qual que é a profundidade, pelo menos do que eu tirei dessa história. Mas eu vou contar ela aqui para você de uma forma bem resumida, primeiramente, para ver se você entra, né? Se a gente fica numa mesma página eu e você. A história é assim. Existia um senhorzinho que morava num vilarejo. Morava ele e o filho dele, e eles tinham um cavalinho. E o cavalinho ele era muito importante, porque o senhorzinho vivia da terra e o cavalinho ele era uma ferramenta fundamental ali. E aí um certo dia o cavalinho do senhorzinho sumiu. E aí todo mundo se preocupou com o senhorzinho. Senhorzinho, né? Todo mundo, aquela coisa, vilarejo pequeno, todo mundo ficou sabendo. Senhorzinho, senhorzinho, o cavalinho do senhor sumiu, né? E aí o senhorzinho falava assim: bom, não sei se é bom, não sei se é ruim, mas o meu cavalinho sumiu. Ah, senhorzinho, você não quer que a gente te ajude? Vamos fazer um movimento na cidade para procurar o cavalinho, não sei o quê, não sei o que lá. E aí o pessoal da cidade resolveu mesmo e se juntou para procurar o cavalinho. E aí o filho do senhorzinho vai falar: pai, você viu que legal? O cavalinho, o pessoal vai procurar o cavalinho. Aí o senhorzinho respondeu: não sei se é bom, não sei se é ruim, mas o povo da cidade vai me ajudar, vai procurar o cavalinho. E aí passou um tempo, o pessoal procurou o cavalinho e não achou. E aí mais uma vez: senhorzinho, o pessoal não achou o cavalinho. Não sei se é bom, não sei se é ruim, mas as pessoas não acharam o cavalinho. Depois as pessoas acharam, continuaram procurando e acharam o cavalinho. E perguntaram para o senhorzinho: senhorzinho, 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 você viu que legal, que alegria, acharam um cavalinho, nossa, né, que maravilha. E o senhorzinho respondeu: não sei se é bom, não sei se é ruim, mas acharam o cavalinho. E aí, um dia, o filho do senhorzinho estava andando com o cavalinho, fazendo lá o trabalho de roça, e ele caiu e quebrou a perna. E aí todo mundo: nossa, senhorzinho, seu filho quebrou a perna, e agora? Quem vai te ajudar? Como que você vai fazer? São só vocês dois, e não sei o que, não sei o que lá. E aí o senhorzinho: não sei se é bom, não sei se é ruim, mas meu filho quebrou a perna. E aí teve uma guerra. Chegou uma grande guerra e recolheram, chamaram todos os homens jovens das cidades ao redor e não chamaram o filho do senhorzinho, porque ele tinha a perna quebrada. Essa história eu resumi muito para você. Quando eu ouvi, ele contava cada detalhezinho e ia várias etapas, e o cavalinho e se junta, e não sei o que, não sei o que lá, e ia até a cidade. Eu resumi muito para não ficar longo. Mas o que eu quero perguntar para você é se você entendeu qual que é o lance. Você vê, teve uma série de coisas que foram desencadeando umas às outras. A primeira etapa de tudo, lá no comecinho da história, é o cavalinho some. Então o cavalinho foge, né? E a última etapa é o menino, o filho do senhorzinho, não vai para a guerra. O filho do senhorzinho, a história acaba aí porque o menino não ir para a guerra é de fato algo bom. A grande questão é, uma coisa ruim aconteceu e originou uma coisa boa no final. Se o cavalinho não tivesse sumido, se ele não tivesse achado, se não tivesse... Olha o quanto de coisas aconteceram que foram desencadeando um efeito dominó para no final o menino não ir para a guerra. E no meio disso tudo, o senhorzinho podia ter ficado muito triste que o cavalinho sumiu, depois ele ia ficar feliz porque o povo ia procurar, aí o povo não achava, ele ia ficar triste, aí fica feliz, aí fica triste, aí fica feliz, aí fica triste. E muitas vezes a gente se vê nessa situação, a gente vive assim. A gente fica feliz, a gente fica triste por coisas que deixaram de acontecer, por coisas que nem aconteceram, que talvez aconteçam, talvez não aconteçam. A gente fica, por exemplo, quando eles procuram, né, eles resolvem se juntar para procurar o cavalo.
Você vai fazer o quê? Você vai sair comemorando que as pessoas se juntaram para procurar o cavalo? Se juntar para procurar o cavalo, aumenta a chance de encontrar o cavalo? Sim, mas não é encontrar o cavalo. E a gente vive isso muitas vezes. Eu já vivi isso muitas vezes, o medo de que alguma coisa ruim aconteça. A grande maioria dos nossos receios não chegam a acontecer. Ou então a gente fica feliz pra caramba com algo que ainda nem aconteceu. E aí depois, quando a gente vê que aquilo não acontece, a gente fica triste. Então a gente fica triste porque algo que a gente achou que ia acontecer não aconteceu. A gente fica triste porque na verdade a gente estava feliz porque aconteceu algo, só que esse algo não aconteceu de verdade. Então é uma coisa meio maluca. Cadê o meu microfoninho? Tá aqui. Opa, beleza. Então, qual que é a essência dessa história? A gente não entende os caminhos que a vida leva a gente. Às vezes acontecem coisas ruins, mas a partir das coisas ruins a gente muda a nossa vida e acontecem coisas boas. E aí a gente passa a viver experiências que a gente tem que viver e que levam a gente a ter experiências negativas, depois tem experiências positivas. E grande parte do problema, vou falar alguma coisa que eu falo sempre para as pessoas que trabalham comigo na minha equipe, né? Grande parte do problema, metade do problema é o que a gente pensa sobre ele. E a outra metade é lidar em si com o problema. Então, quando estiver acontecendo uma coisa muito ruim, tente perceber você voltar a sua atenção para o momento presente. Você está sentindo dor? Você está sentindo fome? Você está passando alguma necessidade? Você está correndo um perigo real de vida? Ou você está preocupado, você está triste por coisas que você está pensando? Às vezes a gente está triste realmente porque a gente está com saudade de alguém. Às vezes a gente está de fato vivendo uma dor, a gente está doente, a gente está com alguma dificuldade física. Isso realmente é ruim. Mas vamos começar a separar o que é, por exemplo, estou com uma dor, isso me incomoda. Atualmente eu estou com um problema físico. Então, isso me incomoda mesmo. Mas grande parte do meu sofrimento não é quando está me incomodando. Grande parte do meu sofrimento é o medo disso nunca passar, é o pensar que a vida não está sendo justa porque eu estou sentindo isso, é eu achar que de repente resolveu. Nossa, eu vivi isso muito. Você tomou um remédio, melhorou, mas aí depois piorou de novo. Então você ficou super feliz que você achou que resolveu, mas aí você descobre que não resolveu, que você continua com aquele problema. Então, não é uma apatia, mas é a gente tentar olhar para o que é concreto. E a gente tentar lidar com o problema, que às vezes ele já é grande, já é difícil o suficiente pelo que ele de fato é, e não pelo que a gente pensa sobre ele. E muitas vezes a vida escolhe caminhos difíceis, misteriosos, e as coisas acontecem de um jeito que tem que acontecer para levar a gente por um caminho que só existe por causa de algo que foi ruim, que foi difícil, que a gente teve que lidar. E mais do que isso, as dificuldades transformam a gente. E eles transformam a gente, muitas vezes, se a gente souber olhar para isso da maneira certa, nos transformam em pessoas melhores. Ou nas pessoas que nós precisamos ser para conseguir lidar com outras questões que virão adiante e para de repente cumprir nosso propósito com a vida. Eu não sei, é um mistério, envolve religião, envolve crença, envolve várias coisas. Mas o que eu posso dizer para você de uma forma bem objetiva é: quando você tiver passando por uma situação onde aconteceu uma grande merda na sua vida, aconteceu uma coisa ruim, que é ruim de verdade por si só, tente separar o que é pensamento e o que é de verdade o problema. E quando você estiver angustiado, lembre-se, você está angustiado por conta de algo que de fato está acontecendo, que você está vivendo naquele momento, ou simplesmente por uma ideia de algo, simplesmente por uma expectativa de algo que aconteceu e não aconteceu, simplesmente pelo medo de algo que você acha que pode acontecer. Então, o senhorzinho, essa história muitas vezes me faz eu me lembrar. Não sei se é bom, não sei se é ruim, só sei que é isso que está acontecendo. Porque as coisas não são boas ou ruins em essência. Uma ação gera uma reação. E isso acontece em cadeia na nossa vida em vários níveis, em vários sentidos. Espero que você tenha gostado. Vou deixar outro vídeo aqui de indicação para você e até o próximo vídeo.